aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso quadro de número 7. E como nós falamos no vídeo anterior, nós estamos fazendo, uma abordagem das etapas do desenvolvimento humano, cognitivo e emocional. E nós unimos, os 4 estágios de Piaget: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas, operações formais, com as etapas do desenvolvimento citadas por André Luiz nas suas obras, que é do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 anos em diante. No vídeo passado, nós vimos 2 estágios de Piaget, os estágios sensório-motor e o pré-operatório, que vai de 0 a 7, e a primeira fase, que André Luiz nos fala, os primeiros 7 anos. E como nós vimos, esses primeiros 7 anos, eles são fundamentais nesse processo de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto o emocional. Os primeiros 7 anos, eles oferecem para o espírito reencarnante muitas transformações, muitas mudanças, muitas oportunidades. E nesse vídeo de hoje, nós também vamos contar com a ajuda de uma linha pedagógica, a chamada pedagogia Waldorf. Ela foi criada pelo filósofo e antropósofo Rudolf Steiner. Essa pedagogia, a pedagogia de Waldorf, ela já sobrevive um século e ela é utilizada em cerca de 800 escolas espalhadas pelo mundo afora, 50 escolas só aqui no Brasil. É uma pedagogia bem específica, na verdade, uma ciência pedagógica que vê a criança como um espírito reencarnado. Uma das principais características dessa pedagogia é a divisão em períodos de 7 anos, que ele chamava de setênios. E também destaca nessa pedagogia a importância da imitação nos primeiros 7 anos. Para a doutrina espírita, esses primeiros 7 anos de vida do espírito é quando a reencarnação se consolida, ela se completa, mais ou menos aos 7 anos, E o espírito, então, estará preparado, aí aos 7 anos, para a sua próxima etapa evolutiva, que é o que nós vamos ver hoje, que é o período que vai de 7 a 14 anos. E esse período, segundo Piaget, que vai de 7 a 12, dos 7 aos 12 anos, Piaget denominou de período operatório concreto. Nesse período operatório concreto, a criança, ela aprende, ela desenvolve o seu raciocínio com ações e objetos concretos. Como assim? Vou dar um exemplo. Se você colocar 3 blocos de tamanhos diferentes diante de uma criança de 8, 9 anos mais ou menos e perguntar a ela qual é o maior, qual é o menor em relação ao último, qual é o maior em relação ao do meio, ela vai te dar todas as respostas baseadas naquilo que ela está vendo. Ela vai poder te dizer se o maior é menor que o primeiro, se o do meio é menor do que o último. Então, ela vai desenvolver o seu raciocínio de acordo com os objetos que estão à sua frente. Se você, por exemplo, disser a ela que tem um bloco vermelho de 2 centímetros, um bloco azul de 4 centímetros e um bloco verde de 7 centímetros, e pedir que ela imagine qual deles é o maior, ou se o primeiro é menor do que o do meio, ou se o do meio é maior do que o primeiro, ela vai ter uma certa dificuldade de imaginar o tamanho dos blocos e te dizer qual deles é o maior, é o menor, a relação entre eles. Então, nesse período, que vai de 7 a 12 anos, quando ela está construindo
o seu raciocínio, ela está na fase do operatório concreto, ela precisa de objetos concretos para construir esse raciocínio. Mas ela já está caminhando aí na sua construção para as construções abstratas também, que vão levar um tempinho maior, mas ele vai conseguir construir aos poucos situações abstratas sem precisar estar vendo o objeto ou os desenhos, alguma coisa naquela situação. A criança nessa fase, ela também está na etapa da heteronomia, né? Ou seja, ela recebe as instruções de fora, ela precisa de alguém lhe direcionando, dizendo o que é certo, o que é errado, as regras. Então, ela está na fase de receber do outro as suas direções, mas caminhando para a construção da autonomia, onde ela vai ter consciência por conta própria do que ela precisa fazer, do que é certo e do que é errado. Steiner nos fala sobre essa fase na página 184 o seguinte, no livro Educação do Espírito, que nós estamos estudando desde o nosso primeiro vídeo. Ele diz o seguinte: a chave de ouro da educação durante o segundo setênio, de 7 a 14 anos, consiste, pois, em trabalhar com os sentimentos da criança, em apelar para a sua fantasia criadora e em aumentar essas forças com imagens que as fecundem e elevem. Então, ele diz que nessa fase, dos 7 aos 14, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele está na fase sentimental. Então, é importante utilizar dessas sensações, desses sentimentos, dessa fase criadora para desenvolver nele, né, o seu aspecto cognitivo e emocional. E nessa fase, além dele receber os estímulos, a cooperação, o estímulo ao respeito, o estímulo à reciprocidade, ele também precisa conhecer o conceito de autoridade. É muito importante para essa fase dos 7 aos 14 anos se estabelecer essa relação de autoridade entre adulto e criança. Os pais, os responsáveis por essa criança, os educadores na escola, eles vão representar para esse indivíduo, para esse espírito, uma referência. Ou seja, ele verá nesse adulto, nesses adultos que estão à sua volta, pessoas em que ele pode confiar ou não, pessoas que ele pode ouvir ou não, pessoas que ele pode admirar ou não. Se ele não encontrar nesses adultos que convivem com ele todos os dias esse ponto de referência, essa autoridade, ele pode transferir esse sentimento, essa relação que ele precisa construir para os heróis da TV, os personagens da TV, dos jogos eletrônicos, né? Ou para os anti-heróis, aqueles que ele pode encontrar no caminho que vão direcioná-lo a atitudes que não são totalmente positivas, que não serão totalmente ou em nada positivas, né? Então, é necessário, nessa fase de 7 a 14 anos, a relação de autoridade. Não o autoritarismo, em que o adulto impõe à força o que ele tem que fazer. Não. É a relação de respeito. É a relação em que ele vai reconhecer no adulto aquilo que é certo. Que ele vai reconhecer aquilo que é necessário, que ele tem que fazer. Que é reconhecer aquilo que faz bem e que promove o bem. Que esse adulto está mostrando para ele realmente o que é certo e o que é errado. Nessa fase, a imitação, que era tão necessária de 0 aos 7 anos, ela vai caminhar junto com a admiração. Ou seja, o jovem, né, a criança, o adolescente, ele vai ver no adulto, nos adultos que estão à sua volta, não somente aquele
não somente aquele que ele imita, mas aquele que serve para ele de espelho, de modelo, para que ele desenvolva atitudes também iguais, né? Porém, ele vai estar caminhando para a sua terceira etapa, que é dos 14 em diante, e nessa fase ele estará testando a autoridade dos adultos. Mesmo tendo eles como modelo, como espelho, ele vai, talvez inconscientemente ou de forma necessária para o seu crescimento, testar essa autoridade. Esse espírito, né, que aqui reencarna na fase infantil, na sua segunda fase, né, no seu segundo setênio, ele vem cheio de necessidades, cheios de ideais e também buscando novos ideais para sua evolução. E é muito maravilhoso, é muito bom a gente ver, né, que ele terá à sua volta espíritos que vão ajudá-lo no seu processo evolutivo, adultos que vão poder conduzi-lo por caminhos bons, por caminhos verdadeiros, por caminhos corretos. Quando o espírito já é evoluído, quando o espírito já vem com uma bagagem de várias existências e já alcançou um certo nível de evolução, dificilmente ele vai se perder, né, nesse processo, mesmo que ele não encontre à sua volta adultos que o ajudem. Dificilmente ele vai se perder. Um exemplo nós temos aí Chico. O Chico perdeu a mãe muito novinho, né? Teve uma madrinha que não o tratou tão bem quanto ele merecia, né? Mas ele, mesmo assim, Chico persistiu no caminho do bem, né? Se tornou uma criança boa, um adolescente bom, um adulto maravilhoso, né? Que só nos ajudou. Mas se o espírito for resistente no mal, se ele ainda está estagnado no seu processo evolutivo e ainda persiste nas atitudes ruins, ele vai precisar muito, muito mesmo de exemplos, de amor, de pessoas à sua volta que mostrem o caminho certo, né? Então, o quão é importante a presença dos adultos, de adultos disciplinados, de adultos que mostrem para ele o valor da disciplina, o valor do que é certo, o valor de fazer o bem, de estar no caminho do bem. E é isso. No próximo programa nós vamos continuar vendo sobre o desenvolvimento humano, o período que vai dos 14 anos em diante. Segundo André Luiz, esse terceiro setênio, né? Essa terceira etapa é onde se desenvolve a glândula pineal e todo o seu universo de sensações, né, que virão junto com ela. Quero agradecer a todos por estarem acompanhando os nossos quadros, agradecer aqueles que compartilham os nossos vídeos, agradecer aos nossos colunistas, né, que tem gravado aí quadros maravilhosos no canal Rosana Sobrinho. Agradecer aos nossos patrocinadores que nos têm ajudado a melhorar cada dia mais o canal. Pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os vídeos, deixem lá o seu like, ativem o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. E até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.